Ei, me diz uma coisa. É possível ferver a água sem aquecê-la? Que fatores de fato estão envolvidos na mudança de fase das mais variadas substâncias? Por que que numa panela de pressão o alimento é cozido mais depressa? Você já viu alguma substância nos três estados físicos ao mesmo tempo? Sólido, líquido e gasoso? Não? Então aguarde, que eu vou te mostrar. Não perca essa aula, pois aqui também você verá o diagrama de fases das substâncias, entenderá como de fato ocorre a transição de fases das mais variadas substâncias. Vou mostrar a vocês como que se dá a produção do café solúvel, como que desidrata as frutas, eliminando todas as partículas de água e conservando-as por quase 30 anos, mantendo todas as suas propriedades. Como que se dá a formação da cauda de um cometa? E como que um atleta olímpico pode patinar sobre o gelo? Como que os patins podem deslizar sobre a camada de gelo? E por que que as substâncias possuem pontos de ebulição diferentes? Por que que alguns materiais vaporizam mais depressa que outros? Bateu a curiosidade? Então, não perca essa aula. E aí, pessoal? É possível ferver a água sem aquecê-la? Veja, o ponto de ebulição, não só da água, de qualquer substância, aumenta com o aumento da pressão e diminui com a redução da pressão. Isso implica dizer que a ebulição dos líquidos depende não só da temperatura, mas principalmente da pressão. Observe que no nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, e quanto maior for a altitude, menor é a pressão e menor será a temperatura para que a água possa entrar em ebulição. No topo do Everest, por exemplo, a temperatura com que a água entra em ebulição é quase a mesma que o etanol entra em ebulição aqui, no nível do mar. Outra curiosidade é a panela de pressão, em que os alimentos dentro desse tipo de recipiente têm o seu cozimento acelerado. Isso porque, pessoal, dentro daquele recipiente ocorre um aumento de pressão. A pressão, que no ambiente externo é de 1 atm ao nível do mar, dentro da panela de pressão quase que dobra essa pressão. E como aumenta a pressão dentro da panela, aumenta também o ponto de ebulição da água. Isso implica dizer que a água dentro da panela de pressão ferve a quase 120 graus. Então, o alimento sendo cozido com a água fervendo a 120 graus é muito mais quente do que a 100 graus. Obviamente, o processo de cozimento será acelerado, pois quanto mais quente, mais depressa as reações ocorrem. Agora, pessoal, se liga aí na dica. Na panela de pressão, na tampa, tem uma válvulazinha, geralmente é uma borrachinha ali vermelha ou preta, é uma válvulazinha de escape. Veja que quando aquele pino da panela que fica girando, ele tem os poros por onde o vapor fica saindo. Se porventura aquilo ali entupir e não tiver por onde o vapor sair, para evitar que a panela exploda, aquela borrachinha é lançada para fora e por ali sai o ar, evitando assim um possível acidente. Então, aquela borrachinha não pode ser trocada por algum material que venha isolar aquele orifício. Como, por exemplo, algumas pessoas colocam um parafuso, aperta com uma pórica, aquilo ali, isso não pode ser feito. Aquela borrachinha é justamente um item preciosíssimo de segurança. Então, pessoal, não esqueça que em um recipiente devidamente adequado, a água pode ferver sem necessidade de aquecê-la. Pode-se manter a água na temperatura ambiente e apenas fazer uma redução de pressão. E aí ocorrerá a ebulição da água, quanto também a ebulição de vários outros líquidos. Quanto ao diagrama de fases, existe para várias substâncias, não apenas para a água. Estou falando da água porque é algo mais comum. Então veja, o diagrama tem a divisão dos três estados, sólido, líquido e gasoso. A depender da pressão em que o material esteja, ele pode migrar do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. É o que nós chamamos de sublimação.
Do mesmo modo, é possível o gás passar para o líquido para o sólido para o líquido, pode se transitar entre esses três estados a depender da pressão ou da temperatura. Mantendo-se a temperatura constante, variando a pressão, os materiais podem transitar por esses estados. Ou, mantendo a pressão constante e variando a temperatura, isso também pode acontecer. A depender da pressão e da temperatura, o material só estará no estado sólido, ou só no líquido, ou só no gasoso. Porém, se atingir o ponto triplo, que é a combinação exata entre as três fases, aí o material encontrará nos três estados ao mesmo tempo: sólido, líquido e gasoso. Pessoal, o entendimento do diagrama de fases nos permite uma série de compreensões do mundo em nossa volta. Imagine uma competição de patinação no gelo, onde a temperatura é constante. Como que o atleta consegue deslizar sobre a camada de gelo? Olha só, a pressão exercida das lâminas dos patins sobre o gelo provoca ali uma fusão e ocorre uma pequena camada de água líquida sobre a camada sólida, que é o gelo. E essa camada líquida que se forma devido à pressão das lâminas dos patins sobre o gelo é que permite o deslizamento sobre o gelo. Outro processo que tem a sua explicação facilitada pelo diagrama de fases é o da liofilização, a desidratação de alimentos. Imagine uma fruta a ser desidratada. Como que se procede? Veja, pessoal, o material é congelado de forma rápida e colocado em uma câmara a vácuo, sob baixa pressão. Como o material foi congelado de forma brusca, a água que contém naquele material forma pequenas agulhas de gelo e tenta sair do material. E aquele material, mantido naquela câmara a vácuo, sob baixa pressão, não conseguirá atingir o estado líquido. Essas agulhas de gelo passam por um aquecimento e sublima e vaporiza, sem passar pelo estado líquido. Então, todas aquelas agulhinhas de gelo que saíram do fruto são transformadas em vapor. E aí se obtém o alimento sem as partículas de água, sem perder assim suas propriedades. E esse alimento desidratado consegue sim ser conservado, alguns deles até por quase 30 anos, mantendo suas propriedades inalteradas. Outro processo, também explicado pelo diagrama de fases, é a produção do café solúvel, onde o pó do café é dissolvido na água sob constante agitação e depois esse material é filtrado e a parte não solúvel é descartada e a parte solúvel, que ficou ali a combinação da água com o café que foi dissolvido na água, essa combinação e essa solução é congelada e mantida a baixa pressão, semelhante ao processo que ocorre com a desidratação das frutas. E aí a água que contém nessa solução congelada é então levemente aquecida e esse gelo vaporiza sem passar para o líquido, ficando apenas o pó do café que tinha sido antes dissolvido na água. E esse pó agora é o café solúvel. Outra curiosidade, pessoal, é aquela cauda do cometa. Veja que o cometa em si é uma combinação de rocha com blocos de gelo e quando o cometa se aproxima do Sol, essa parte congelada é vaporizada, é transformada em gás. E esses gases que vão se espalhando é o que nós temos a impressão de ser uma cauda desse cometa. Agora veja a pressão de vapor de um líquido, que na verdade é a pressão exercida pelo vapor sobre esse líquido em um recipiente fechado. Então, pessoal, se eu tiver 1 litro de água, ou meio litro de água, ou uma caixa d'água de 1000 litros ou de mais litros, estando ali nas mesmas condições, na mesma temperatura, não importa a quantidade de água, a pressão de vapor vai ser a mesma. Agora, com o aumento da temperatura, aumenta-se também a pressão de vapor desse material. Então, quando se fala de pressão de vapor, nós temos aqui um equilíbrio. Em um recipiente fechado, em se tratando da água, nós vamos ter uma quantidade de água líquida e uma quantidade de água gasosa.
e a pressão que esse gás exerce sobre o líquido é o que nós chamamos de pressão de vapor. E temos isso para qualquer substância. Agora veja bem, a variação de temperatura altera também a pressão de vapor. E outra coisa interessante é que quanto maior for essa pressão de vapor, maior vai ser a facilidade do material mudar de fase do líquido para o gasoso. Como, por exemplo, o etanol possui uma pressão de vapor maior que a água, por isso que o etanol é mais volátil que a água, ou seja, ele vaporiza muito mais depressa que a água. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da explicação. Se gostou, deixa lá o seu joinha, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e divulgue para os seus contatos. Outra coisa, não esqueça que na descrição do vídeo tem um exercício, faça e na próxima aula traga a correção para vocês. Valeu, galerinha! Tchau!